recursos no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Amém, em nome Jesus. de Jesus. Amém, amém, querido, você pode se sentar. Graça e paz sobre a tua vida nessa manhã. Que bom que a gente está junto aqui para celebrar Jesus. Valeu, Kaique, obrigado. E na nossa vida existem dias e dias, não é verdade? Existem aqueles dias, pelo menos comigo é assim, né? Que eu acordo super animado, empolgado, né? Cheio de energia, querendo ver o sol nascer, né? Animado com Jesus. Mas existem dias que esta empolgação às vezes não está assim tão alta, né? E daí a gente começa a entender que a gente não pode governar ou deixar que as nossas emoções governem a nossa caminhada. E hoje foi um desses dias que eu acordei meio assim, ok, vamos levantar, né? Vamos ter um tempo de oração, vamos orar por esse tempo de celebração. Fui fazer minha caminhada. E à medida que você vai se colocando diante da presença de Deus e se conectando com Deus, ali você vai encontrando esta alegria, essa presença, porque Deus, Ele é imutável. Deus não é como as nossas emoções. Deus não muda, Ele está sempre lá, basta eu me conectar. Basta eu pegar a senha do Wi-Fi, né, e começar a receber o download do céu aí, para eu poder me alegrar e, enfim, desfrutar daquilo que Deus tem para a gente. E eu fiquei muito empolgado preparando essa mensagem, a nossa última mensagem da série, né? Ele se humilhou. E eu pensei, poxa, que importante, no mês de abril, que é o mês da Páscoa, nós falamos muito sobre Jesus. E aqui está algo muito importante, né? Para aquilo que a gente crê. O nosso evangelho precisa ser cristocêntrico, né? O evangelho que a gente acredita e que a gente vive precisa estar centrado na pessoa de Cristo e não nos nossos achismos, né? Ou nas nossas percepções ou naquilo que falam a respeito de Deus, de Jesus ou da palavra, mas é um evangelho pregado pelo próprio Jesus, é o evangelho que a gente tem acesso na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um aspecto de Jesus fantástico, né? Porque o tema é Ele se humilhou, mas a humilhação, ela teve um processo e ela teve um caminho, né? Que começou não na cruz. Não foi somente na cruz que Jesus foi humilhado. Jesus começa a ser humilhado tornando-se homem. Você já pensou nisso? Ele, como sendo o próprio Deus. A humilhação começa quando ele se desveste da glória de Deus e põe agora as roupas da humanidade. E vem viver neste mundo tão limitado. Pensa o que é para uma pessoa que é o próprio Deus, que enxerga as coisas do alto. Agora vir para este mundo cheio de limitações, este mundo cheio de pecado, cheio de coisas que não me atraem, não me conectam com Deus. Ali começou o caminho da humilhação de Jesus. Mas este caminho o levou para um estado de glória, e é sobre isso que a gente vai falar nessa última mensagem. Eu quero te convidar para você abrir aí o Salmo de número 24. Salmo 24 vai ser projetado aí. Vamos ler os versos 7 a 10. Esse é um salmo bem conhecido. E vale a pena, talvez aí, acho que é o mês de julho que nós vamos pregar sobre os salmos, né? Isso aí está um bom salmo para a gente pregar. Mas olha o que diz verso 7. Abram bem os portões. Abram os portões antigos. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. E daí nós vamos lá para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse.
E nós vamos ler o trecho da visão que João tem, lá no capítulo 19. Atentem aqui, esse aqui é um recorte, tá? Depois você pode ler o capítulo inteiro. Em seguida vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome. Vamos ler juntos o nome? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse cavaleiro? Quem é esse cavaleiro? Vou dar mais uma chance para vocês. Quem é esse cavaleiro? Jesus! Jesus é este cavaleiro, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então hoje eu quero compartilhar sobre Jesus ter se tornado o soberano Rei. O caminho de humilhação que Jesus trilhou levou a receber um nome que está acima de todo nome. Levou a ser reconhecido como o Rei de todos os reis da terra, como o Senhor acima de todos os senhores. E este Salmo 24 é um salmo interessante, porque ele é um salmo messiânico. É um salmo que antecipava, falava do Messias, falava de Jesus, antecipava essa visão do cavaleiro branco, do cavaleiro que estava no cavalo branco. E este salmo era conhecido como o Salmo da Ascensão. E esse salmo fala da vitória e do triunfo do rei, quando ele está voltando da sua guerra, e ele entra pelos portões como o rei glorioso, como o rei de vitória, como o rei conquistador. E daí quando a gente pensa a respeito disso que a Bíblia nos narra, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre esses reis e esses poderosos do mundo. Aonde estão os poderosos do mundo hoje? Aonde estão, por exemplo, os poderosos das civilizações antigas, os faraós do Egito? Aonde estão os poderosos da Assíria ou da Babilônia, que foram impérios que controlaram o mundo? Aonde estão os imperadores romanos? Aonde estão os dominadores do mundo da nossa época? Aonde está Lenin? Aonde está Hitler? Aonde estão essas pessoas? Aonde estão esses poderosos do nosso século e dos nossos dias? E a resposta é: todos estão no pó. Nenhum deles alcançou um nome como o nome de Jesus. Não existe nenhum rei na face desta terra que possa ser comparado em poder à autoridade que o Jesus alcançou por meio daquilo que ele veio trilhar. E existia uma cena muito comum nos impérios antigos, e quando a gente estuda todas as dominações antigas, você vai ver que existiram, como esses impérios que eu citei, impérios poderosos, né, que conquistavam pessoas, e quando aqueles imperadores ou reis ou poderosos voltavam da sua batalha, eles eram aclamados na sua cidade com grande aclamação, e as pessoas iam para os portões da cidade e aclamavam: está vindo o nosso rei. E o rei era seguido por um cortejo daqueles que ele havia conquistado nas suas batalhas e com todos os despojos da guerra. Esta é a cena que Davi tem em mente quando ele fala a respeito do Deus e do Rei da Glória.
E ele começa a aclamar aqui: abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. O Rei está voltando. O Rei que conquistou, o Rei que está trazendo os despojos, o Rei que está trazendo aqueles que ele conquistou, chegou e ele deve ser aclamado. Mas aí vem duas perguntas: quem é esse Rei da Glória? E a resposta é pronta: é Deus o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. E depois repete a mesma aclamação: abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Neste tempo aqui, nós estamos na antiga aliança, Jesus não havia vindo. Mas quando a gente lê a história completa da Bíblia, e a gente entende a história de Jesus, nós vamos compreender que Davi estava falando do Messias. Davi estava falando de Jesus, daquele que seria aclamado como Rei acima de todos os reis, e Senhor acima de todos os senhores. Mas a trajetória de Jesus, como eu já mencionei, não foi uma trajetória somente de glória, mas foi uma trajetória de humilhação e de vergonha. Foi uma trajetória de luta e de enfrentamentos. A humilhação começa ao tornar-se homem, e Jesus então trava um caminho, ou ele trilha um caminho de humilhação. E esse mesmo caminho de humilhação que ele trilhou foi o caminho que o levou a se tornar Rei e Senhor. A gente sempre diz que ninguém pode receber a coroa de glória sem ter primeiro usado a coroa de espinhos. Para Jesus receber a coroa como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nome que está acima de todo nome, primeiro ele teve que usar a coroa de espinhos. E quando Cristo desceu do céu e desvestiu-se da sua glória, ele saiu para uma batalha. Ele saiu para travar uma guerra que estava existindo aqui neste mundo, uma guerra pelo destino eterno das pessoas. Jesus vem para este mundo para travar uma guerra contra Satanás, contra o pecado, contra a morte e contra o inferno. E ele fez isso como homem e não como Deus. Ele vestiu-se da humanidade e veio travar esta guerra. Porque se Jesus tivesse vencido essa guerra como Deus, nós iríamos dizer o quê? Mas ele era Deus. Por isso que Jesus viveu sem pecado como homem, mas tomou sobre si o pecado de todos nós, para pagar a nossa conta, e nós já falamos a respeito disso. Jesus foi o Cordeiro de Deus, que foi oferecido por nós. Jesus ocupou o nosso lugar. Jesus se tornou homem para ir ao sacrifício e poder vencer esta batalha, vencer aquele que estava escravizando o homem no pecado, que era Satanás. Por isso que a cruz, ela tem uma mensagem tão poderosa. A gente canta aquele hino antigo, né? Como eu amo a mensagem da cruz, porque é por esta cruz que eu fui salvo. Ali Jesus travou a batalha e venceu. Então a trajetória de Jesus não foi uma trajetória sem sofrimento e lutas intensas, lutas até mesmo contra a sua própria alma. O desespero de Jesus naquela cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O filho que perde a conexão com o Pai por causa do nosso pecado. Mas a vitória chegou. E o símbolo da vitória é a cruz. Foi ali que Jesus venceu a guerra. Foi ali que Jesus travou a guerra contra a morte. Foi ali que Jesus declarou antes de morrer: tudo está feito. Tudo está consumado. A obra de Deus está completa.
E agora todo aquele que crê em mim vai poder receber salvação. Olha o que Hebreus diz, Hebreus capítulo 2, e a gente podia ficar só lendo a Bíblia nessa mensagem aqui. Escolhi alguns textos, Hebreus 2, do 13 ao 15. Olha o que diz ali, diz também, eu confiarei nele, aqui é Jesus falando, tá? Eu confiarei nele, confiarei em Deus. E diz ainda, aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. Os filhos que Deus deu ao Pai, somos nós. São todos aqueles que por todas essas gerações têm crido nessa mensagem. E por isso, o próprio Jesus se tornou igual a eles. Há uma identificação com a humanidade, tomando parte na natureza humana deles. Está percebendo? Segura um pouquinho aí, Carol, no verso anterior. Você está percebendo essa questão aqui, tomando parte na natureza humana deles. Agora pense aí na tua história de vida, pense aí na tua caminhada, nas tuas transgressões, nos teus erros, nas tuas falhas, e pensa que quando Jesus assumiu aquela cruz, ele se vestiu da tua história, da tua dor, do teu sofrimento, do teu desprezo, ele tomou a tua natureza, para efetivamente pagar o preço para que você pudesse ter vida. Podemos continuar, Carol? Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo que tem poder sobre a morte. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Volta lá ao verso anterior, Carol, por favor. Ele fez isso para quê? Para que por meio de sua morte ele pudesse fazer o quê com o diabo? Destruir. Repete comigo de novo. Destruir o diabo. A cruz não é pouca coisa. E sabe quem causou toda a dor na tua história e na tua vida? Foi o pecado. Sabe o que o pecado faz conosco? Ele dá legalidade ao diabo para nos usar, nos manipular, nos oprimir. Mas agora quando eu olho para a cruz de Cristo, diz aqui a palavra de Deus dizendo, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo que tem poder sobre a morte. Portanto, quando Jesus morre ali naquela cruz, ele está destruindo este poder da morte, para que a morte não tenha mais domínio sobre nós. E o que vai acontecer é que 3 dias depois dessa morte, Jesus vai ressuscitar para a vida. E da mesma forma que ele se identificou com você na sua morte, você vai se identificar com ele na nova vida e na ressurreição que ele tem para oferecer. Verso 15 lá, Carol. E também para libertar os que foram escravos. Quem aqui foi escravo? Eu já fui, gente. Poucos aqui? Nem todos foram escravos? Escravo de uma vida sem sentido. Escravos, libertar todos os que foram escravos por toda a sua vida, por causa do medo da morte. É isso que a palavra de Deus fala a respeito deste poder da cruz. A cruz é um símbolo de vitória. Só que existe um paradoxo aqui, né? Porque quando você olha para a cruz, você vê a cruz como maldição, a cruz como a morte mais terrível daquela época, de enorme sofrimento. Mas foi esta cruz que trouxe esta vitória. Então a cruz ela tem dois lados. Ela tem o lado do sofrimento, da dor, da humilhação, mas tem o lado da glória e da vitória. E é para este lado da vitória que eu preciso olhar, porque Jesus já venceu por mim. Eu preciso viver hoje como um vencedor. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 6, verso 14. Olha o que Paulo fala aqui. Mas eu me orgulharei somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Vamos repetir, vamos ler todo mundo junto esse versículo aí? Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo.
Estão entendendo a mensagem? Por isso que eu preciso carregar essa cruz. Por isso que eu preciso me identificar com essa cruz. E quando eu falo carregar a cruz, não é você ter um crucifixo ou ter ela pendurada na tua parede em casa, não, tá? Talvez isso possa ser um lembrete que a gente precise se orgulhar somente na cruz de Cristo. Porque por meio dessa cruz o mundo morreu para mim. E se o mundo morreu para mim, morreu também aquele que controla esse mundo. Não é verdade? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se eu morri para o mundo, eu não tenho mais parte com as coisas das trevas, do mal, do pecado, do inferno, de Satanás. E ele já foi destruído, ele já foi colocado debaixo dos pés da autoridade de Jesus Cristo. E foi essa autoridade que Jesus lá em Mateus 28, depois de ter ressuscitado, e daí a ressurreição é a vitória, né? A consumação dessa vitória, quando Jesus ressuscita e fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Será que existe algum outro espaço geográfico além de céus e terra? Né? Céus e terra. Toda a autoridade de todo o poder foi dada a Jesus Cristo. Desses poderosos que eu citei desse mundo, quem que recebeu esse nível de autoridade aqui? Alguém teve autoridade sobre céus e terra? Sim? Não, ninguém. Somente Jesus Cristo. E Paulo ama falar sobre isso, porque Paulo entendeu a graça de Jesus Cristo, Paulo entendeu o sacrifício da cruz, Paulo entendeu essa mensagem, às vezes tão difícil para uma mente humana entender, Filho de Deus se tornando homem, assumindo a cruz e morrendo daquela maneira vergonhosa, mas depois sendo ressuscitado e assumindo a posição de Rei dos Reis, tornando-se rei sobre toda a terra, sobre todas as coisas, sobre todos os governos. Então existe algum governo neste universo, seja espiritual ou seja terreno, que seja maior do que o poder de Jesus? Sim ou não? Esse não está tão sem convicção, né? Não. Eu acho que não. Gente, existe algum poder maior nesse mundo que supere esse poder e essa autoridade dada a Jesus? Não. Absolutamente não. Porque a cruz já aconteceu. A vitória já foi consumada. Jesus já colocou o Satanás debaixo dos seus pés. E daí as pessoas perguntam, aquela pergunta clássica: mas por que o mundo está assim, então, tanta maldade? Sabe por quê? Porque Deus tem misericórdia do mundo. E Deus quer que o seu amor seja revelado para aqueles que não conhecem. Porque Jesus um dia veio como homem e assumiu a cruz para salvar. Mas um dia ele virá para julgar. E daí esse dia vai ser pesado. Esse dia vai ser tenso. Então, por causa da misericórdia de Deus, porque Ele quer que as pessoas o conheçam, que as pessoas olhem para aquela cruz e vejam que naquela cruz existe uma libertação do medo da morte, da escravidão, do pecado, de uma vida fútil, sem sentido. E existe uma ressurreição, uma nova vida. E daí Paulo vai escrever lá em Colossenses, e eu amo esse texto, aliás, Colossenses é uma carta maravilhosa. Colossenses 2,15, preste atenção aqui, porque todos eles estão falando sobre essa vitória na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Está entendendo? Sabe aquele crente que fala mais no diabo do que no poder de Deus? Acho que eu estou saindo da câmera, né? O Wilson está doido lá. Sabe aquele crente que sempre fica falando, é retaliação, é o inimigo, as trevas, né? Fala mais no poder e nos governos espirituais que agem nesse mundo do que no poder e na autoridade de Jesus. A realidade espiritual é verdadeira, é um fato, é lógico que é. Mas quando eu sei que eu faço parte de um reino, de um Deus que é o Rei da glória, que é o Rei dos reis, que venceu todas as coisas e colocou debaixo dos seus pés todos os governos e poderes e autoridades espirituais, eu vou ficar como? Oprimido,
com medo ou vou exultar e falar, desculpa aí, eu estou do lado da força. Eu estou do lado do poder. E por isso eu não vou temer. E é por isso que Jesus fala para a igreja, toda a autoridade me foi dada e agora eu digo para vocês, vão, porque eu dou para vocês essa autoridade. Então quando a gente faz a obra de Deus nesse mundo, a gente não está indo por conta e risco, nós estamos indo debaixo da autoridade daquele que venceu todas as coisas. Não tem demônio, não tem inferno, não tem intimidação do diabo que faça a igreja de Jesus Cristo parar ou impedir de eu viver a minha liberdade em Cristo Jesus. Porque tudo está debaixo dos pés. E daí ele continua, ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está falando daquele Salmo 24. Houve um momento na história, e ele está falando de poderes e governos espirituais. Houve um momento na história que Jesus adentrou os portões celestiais como o Rei da Glória. E ele expôs publicamente, seguiu Jesus, todos os poderes, todas as potestades, o próprio diabo, todos aqueles que se levantam contra a autoridade de Jesus, vieram seguindo ele, e a multidão aclamando, esse é o nosso Rei da Glória, olha os prisioneiros desta guerra, olha os prisioneiros desta guerra. E atrás desses governos espirituais vieram aqueles que Jesus está salvando pelos séculos dos séculos. Eu e você estamos nesse desfile de vitória. Porque a gente foi lavado e marcado pelo sangue de Jesus. Então agora existe o momento da glória. Essa marcha triunfal do Rei da Glória. Como Davi fala lá, abram bem os portões. Numa outra tradução diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. É como se as portas da cidade fossem gente. E o salmista está dizendo, abram os portões, levantem as suas cabeças, porque vai entrar o Rei da Glória. E não é qualquer rei. É o rei que conquistou o nome que está acima de todo nome. É o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor poderoso na batalha, viu, Andréa? É o Deus poderoso na batalha. É o Deus que vence as minhas guerras. Abram bem os portões. E pela primeira vez na história da humanidade e na história de Deus, entrou pelos portões celestiais Jesus, homem vencedor. Estão me entendendo? Ele saiu da glória, se tornou servo, foi humilhado, mas ele voltou para a glória como homem que venceu. E por isso ele pode ter compaixão e salvar a humanidade. Jesus é citado no Novo Testamento como sendo o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, o primeiro Adão pecou e levou o homem para a morte. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, nos leva por esses portões da eternidade. Porque nós estamos seguindo esse Rei da Glória, ou não? Eu estou. Eu estou lá nesse desfile de vitórias, celebrando como Davi, né? Lembram a história de Davi, quando a arca de Deus está entrando em Jerusalém, e ele começa a dançar, que até a mulher dele sente vergonha dele, né? Porque ele começou a pular, e a saia começou a levantar, e tudo mais. E assim deve ser a igreja de Jesus Cristo. Aquele que entende que Jesus se tornou o soberano rei e que eu estou nesse desfile de vitória, eu estou seguindo, eu estou entrando junto com Jesus por esses portões da glória, não pelo meu mérito, mas porque Ele venceu. E porque Ele venceu, eu também sou um vencedor, porque eu estou debaixo desta autoridade, deste poder. Jesus sabia que era direito dele entrar nos portões celestiais agora, porque ele tinha cumprido a vontade do Pai até o fim.
Ele tinha obedecido até a morte, morte de cruz. Ele cumpriu plenamente o plano redentivo de Deus. E a herança de Jesus era agora entrar como Rei da Glória. Essa visão é mostrada por João lá em Apocalipse capítulo 5. E o livro de Apocalipse é maravilhoso, é um dos 66 livros que eu mais amo da Bíblia. Porque este livro não está preocupado em falar dos fins dos tempos. É isso mesmo. Este livro está preocupado em revelar Jesus e a sua glória e seu poder como o Rei soberano, o majestoso, aquele que governa e controla todas as coisas. E nós, como igreja de Jesus Cristo, precisamos entender isso hoje. Que Jesus vai voltar, isso é um fato, mas Ele mesmo ensina o que a respeito da sua volta? Ninguém sabe o dia, nem a hora. Mas o que nós, igreja, precisamos entender, quem é esse Jesus e aonde Ele está agora. E olha essa cena do capítulo 5. E isso acontece quando Jesus atravessa os portões da glória e se apresenta diante do trono de Deus. Diz lá o texto em Apocalipse 5, que aquele que estava sentado no trono tinha um livro nas suas mãos, de todo selado com 7 selos. E ninguém havia sido achado digno de abrir os selos e de tomar o livro das suas mãos. Pensa nisso. Ninguém tinha recebido autoridade de tomar o livro e abrir os selos. Mas agora aparece o Cordeiro. Ele foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. A mão direita na Bíblia e no Apocalipse representa o que é autoridade e poder. E aqui nós vemos Jesus, depois de ter ascendido aos céus e entrado pelos portões celestiais e se apresentado ao Rei de toda a terra, Ele recebe agora do Rei de toda a terra a autoridade para julgar. E no livro de Apocalipse é o único lugar onde Jesus vai ser chamado de soberano dos reis da terra. Aquele que está acima de todos os reis da terra. Quando Ele fez isso, quando Ele tomou o livro, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dEle. O que é isso, gente? É adoração, é reconhecimento. Ele é o Rei da Glória. Ele foi digno de abrir o livro e desatar os selos. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Este é o cântico dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Tu és digno de tomar esse livro porque você morreu naquela cruz. Você cumpriu plenamente o plano do Pai e você comprou com seu sangue aqueles de todas as tribos, povos, línguas e nações. E eu te digo, querido, que ainda hoje Jesus está comprando com o seu sangue. Jesus está comprando pessoas com seu sangue, e isso significa libertação. O sangue significa libertação, significa eu ser lavado, eu ser purificado, eu ser tornado digno para entrar e me tornar este reino de sacerdotes que servem a Deus e governam este mundo juntamente com Ele. E este povo é a igreja de Jesus Cristo. Esse povo sou eu e você. Está entendendo por que Deus não faz cessar o caos desse mundo? Porque Ele quer salvar. Porque a glória que o Filho dele conquistou foi grande demais. E o tempo de Deus vai chegar. Deus não usa relógio. Deus não tem calendário. O dia dele vai chegar. Mas enquanto este dia não chega, há uma missão que a igreja precisa viver. E essa missão é de pregar o Evangelho. E daí eu encerro falando
da visão lá do capítulo 19, do cavaleiro sentado num cavalo branco, porque a história de Jesus Cristo ainda não terminou. Ele está sentado em glória à direita do Pai, reinando sobre todas as coisas. Um dia ele veio como um homem, humilde numa manjedoura, desprezado e não reconhecido por ninguém, morto naquela cruz como o justo, assumindo o nosso pecado, ouvindo toda a blasfêmia, ouvindo todas as injúrias, sendo cuspido na sua face, usando aquela coroa de espinhos, sendo atormentado pelo nosso pecado, aquele que nunca havia pecado, tendo sido abandonado pelo Pai. Mas um dia, a Bíblia diz que ele voltará como rei, ele voltará como Senhor, ele voltará naquele cavalo branco, aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia, dando aula de Apocalipse, um aluno perguntou: pastor, isso é uma tatuagem que Jesus tinha? Eu disse: acho que sim, devia ser. Escrito o nome dele na coxa, com um manto de sangue, o Verbo de Deus, aquele que foi humilhado, ele vai voltar. Você crê nisso, igreja? Você anseia por isso, igreja de Jesus? Ele vai voltar, mas agora ele não vai voltar mais para salvar, agora ele volta para julgar todas as nações da terra. Ele é um Deus misericordioso e de graça, ele é um Deus de compaixão e misericórdia, ele é um Deus de amor tremendo. Mas para terminar essa história, um dia ele vai vir para manifestar a justiça neste mundo, e a Bíblia diz que todo olho o verá. A Bíblia diz que toda língua confessará. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará ao nome deste soberano Rei. E eu, você, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo, vão estar como nesse dia? Temerosos, amedrontados, ou celebrando a vitória do nosso Rei, glorificando a Deus pela salvação, pela justiça manifesta? Como nós estaremos? Porque disse que aquele cavaleiro será seguido por hordas de anjos, e milhões de anjos sairão por esta terra, honrando e glorificando este Rei. E a igreja estará como? A igreja estará seguindo o Rei da Glória. A igreja estará seguindo esse cortejo de vitória, esse desfile de vitória. Jesus à frente, atrás todos os poderes que ele conquistou. E a igreja de Jesus Cristo, aqueles que foram selados pelo sangue de Jesus. E eu quero estar lá nesse dia do desfile da vitória. E eu espero que você também deseje estar lá. Que você de fato possa receber este Jesus que se humilhou, tornou-se homem, mas assumiu a cruz e se tornou o Rei dos Reis. Se você quer estar debaixo deste governo, deste Rei soberano, você precisa confessá-lo. Você precisa dizer: Jesus, eu quero que você seja meu Senhor. Eu quero ser comprado. Eu não quero ficar de fora. Eu quero ser parte dessa conquista. Eu quero receber esse sangue de Jesus na minha vida. Eu quero viver para o Senhor. E existe uma coisa curiosa nesses desfiles de vitória da antiguidade. As pessoas da cidade que recebiam o rei, os seus exércitos,
os poderes subjugados e todos os escravos que haviam sido comprados. Eles levavam ofertas, presentes para este rei. E eles colocavam esses presentes no caminho por onde aquele rei iria passar. E ao passar aquele rei, ele observava os presentes. E aqueles que o atraíam, ele pedia para que fossem recolhidos e levados para o seu palácio. E aí eu fico pensando, o que eu coloco nesse caminho para oferecer para o meu rei nessa manhã? Qual é o meu presente? O que eu quero oferecer para ele? Eu quero atrair a atenção dele. Eu não quero simplesmente aclamá-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero entregar um sacrifício de louvor. O que eu tenho para oferecer para o Senhor? Talvez eu diria que o bem mais precioso que você tem, e que eu tenho certeza que irá chamar a atenção dele, o que é? O que é? A sua vida. A sua vida sendo entregue como sacrifício de louvor a esse Deus. É isso que ele quer. Foi por isso que ele veio. E é por isso que ele vai voltar. Porque na volta de Jesus, a palavra de Deus diz que ele irá recolher aqueles que são seus e que lhe pertencem. Amém. E dirá para os seus escolhidos: venham, benditos do meu Pai. Vocês são meus, vocês me pertencem, vocês foram comprados por mim. Eu quero te convidar a ficar em pé, porque você precisa responder essa palavra nessa manhã. E nós vamos cantar uma canção aqui, o nome dessa canção é Consagração. Tem tudo a ver com tudo isso que foi pregado nessa manhã. E eu quero te desafiar a você entregar a sua vida, a você consagrar a sua vida ao Senhor. Se a sua vida já é de Jesus e você tem convicção disso, amém, glória a Deus. Mas eu te digo, todo dia é dia de consagrar-se. Todo dia é dia de reforçar essa aliança. Todo dia é dia de dizer: Senhor, a minha vida te pertence. Eu fui comprado e eu quero ser seu. Eu quero te adorar. Eu quero te pertencer. Eu quero te agradar. Todo dia é dia dessa consagração. Mas se você não tem essa certeza de que você faz parte desse desfile, porque você foi comprado, então coloca a tua oferta ali na beira do caminho. Coloca a sua própria vida ali, para que o Senhor possa recolhê-la nessa manhã para si. E você ter essa convicção de que você pertence a Ele. Medite na letra dessa música, em tudo que você ouviu. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu te entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
tua boca, adore o Senhor. Declare que a tua vida pertence a Ele. Exalte diante do Rei dos Reis. Celebre a Jesus. Pois por tuas mãos Foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Vamos aclamar agora Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Desfruta dessa presença. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, abra os portões, abram os portões, para que entre o Rei da Glória. Abram os portões da sua vida, do seu coração, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Senhor? Quem é o Deus da glória? É o Senhor forte, poderoso, o Deus que vence as batalhas. Abram os portões, abram os portões. Queridos, uma coisa que nós precisamos aprender é glorificar a Deus, é adorá-lo, porque quando você o adora, Ele cresce e você diminui. Quando você começa a proferir palavras de adoração, de louvor, de reconhecimento, Ele se torna o Rei assentado no trono, e você é aquele súdito, você é aquele que se prostra, você é aquele que se humilha. Faça isso nessa manhã, faça isso nessa manhã. Deus não se impressiona com as nossas palavras, Deus se impressiona com o teu coração. É isso que chama a atenção do Senhor, é o teu coração. E como que está teu coração nesse momento? Se abra para Ele, diga que você o anseia, diga que Ele é o único, Ele é o único que pode romper todas as cadeias e te dar vida. Brade isso, busque isso. O desfile de vitória está passando nesse lugar, e está passando o Rei da Glória,
e o seguem todos os poderes que ele conquistou, e não existe nenhum poder no mundo que ele não tenha conquistado. E atrás vamos nós, e eu te convido, entra neste cortejo, entra neste desfile, e diga que você foi comprado. Peça a este Rei da Glória para ele te comprar. Peça a ele que você faça parte do trono, que você reine com ele, que você faça parte do seu reino, do reino de sacerdotes nesse mundo. Nós vamos cantar mais uma canção. Continue abrindo seu coração, mas abra sua boca, glorifique o Pai, glorifique a Jesus Cristo, glorifique o Rei dos Reis. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Levante suas mãos e adore a quem te venceu. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai. Adore ao Senhor, adore ao Senhor nessa canção. Verbalize, abra a sua boca, declare que Ele é teu Senhor, confesse que Ele é teu Deus, diga que você quer pertencer a Ele, glorifique esse teu Deus, consagre a sua vida, renove o seu compromisso com Jesus. Ele se sacrificou por você, entregue-se a Ele.